bom que agora a gente está juntos e outro para combinar isso também. Pode gostar. Que bom então, que bom. Beleza, bora lá. Vejo o dia se aproximar, que Cristo nas nuvens virá me buscar. Sim, virá com glória me levar ao som de trombetas, e sobre a terra todo olho verá. É a certeza que nos leva a cantar: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Finalmente face a face o encontrar. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém, amém. Santo Eterno e Poderoso Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, com o coração alegre, quentinho, na certeza de que o Senhor muito em breve vem para nos buscar, e que toda lágrima cessará, toda tristeza terá fim, que todas as coisas serão renovadas, Senhor, na Tua presença. E enquanto estamos aqui, nós temos a certeza, então, do Teu Consolador, do Teu Santo Espírito. E é isso, então, Senhor, que nos permite viver as nossas batalhas diárias, a esperança da volta de Jesus. Essa esperança é possível também através do Teu Santo Espírito, Pai. E é por isso que nós somos gratos. É por isso que nós estamos aqui também, para honrar e engrandecer o Teu nome, através desses momentos especiais. Que o Senhor possa nos abençoar, Teu Santo Espírito se faça presente aqui em nosso meio, e que cada conversa, cada música, cada momento aqui possa ser exclusivamente para a Tua honra e para a Tua glória. É isso que nós te pedimos, ó Pai, e oramos então em nome do Cordeiro Jesus Cristo. Amém. Amém. Momentos como esses aqui servem para a gente orar, buscar o Espírito Santo de Deus. O nosso objetivo é que nossa equipe de louvor, nossa igreja seja impactada através da música. E sabe que tem um texto na Bíblia que me chama muita atenção. Vamos ler esse texto? Está em Êxodo 31. E eu vejo como Deus tem sido bom em distribuir os dons aqui na igreja, como a obra de Deus, ela continua porque Deus atua de forma poderosa, distribuindo os dons ali. Pois é, interessante isso, né? E é interessante assim, porque é um texto que está no meio do livro do Êxodo, assim, falando sobre a construção do tabernáculo, né? A vontade que Deus tem, na verdade, de habitar no meio do seu povo, de estar mais próximo. E às vezes é o tipo de leitura assim que a gente passa rapidamente, porque fala de bacias de bronze, como é que vai ser o incenso, o tamanho das mesas e tal. Não é uma leitura, às vezes, tão agradável, né? Mas no meio de todo esse detalhamento que foi dado por Deus para a construção da sua primeira casa, né? Aqui na terra, no verso 31, capítulo 31, na verdade, do verso 1 até o verso 5, o que a gente vai comentar agora, diz assim: Diz então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística,
para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. É isso que eu mais quero, sabia? Que na nossa igreja a gente tenha mais pessoas compondo, cantando, aprendendo instrumento, ministrando, para que o movimento da música nessa igreja aqui seja tão grande que a gente veja, sinta já o gostinho do céu, porque a gente já está de forma tão grande fazendo a obra de Deus que muito em breve a gente já está pertinho dele, né? Então que Deus tenha misericórdia do ministério da música nessa igreja, que a gente veja os dons sendo distribuídos aqui entre o povo de Deus. Amém. Eu acho que isso é interessante, assim como o texto falou, né? As habilidades do artesão que fez todas essas obras tão bonitas assim para o templo, né? Para o primeiro tabernáculo e tal, foram possíveis através do preenchimento do Espírito de Deus. Deus o encheu do seu Espírito, assim como outros artesãos que trabalharam ali com ele naquele processo, para que a sua habilidade artística não viesse, de certa forma, dele mesmo, mas daquilo que Deus proveu para ele. E é muito claro isso dentro da música, né? Porque quando a gente canta, quando a gente toca, quando a gente compõe, isso não vem necessariamente das nossas habilidades. É claro que muitas vezes a gente estuda para isso, se dedica e tal, mas o principal dentro do ministério e quando a gente exerce a função de cantar, tocar e tal, para levar a igreja à adoração, para criar esse movimento, né, de adoração a Deus e tal, nós somos instrumentos ali do próprio Deus e é preciso estar cheio do Espírito Santo. É verdade. Vamos orar por isso então? Eu quero dedicar essa oração a todos que participam aqui do nosso Ministério de Louvor, a todos que atuam na música aqui nessa igreja, que você se sinta tocado agora pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós acreditamos no Teu poder, nós acreditamos na Tua atuação e acreditando nisso nós queremos implorar que se faça a Tua presença em nosso meio, neste momento. Nós queremos receber os dons espirituais, nós queremos receber dons para abreviar a Tua volta. Nós queremos que essa igreja seja impactada através da música. Então, Senhor Jesus, nos encha de dons musicais para a gente poder cantar, compor, para que a gente possa cantar com vigor, com verdade, as Tuas palavras. Então, seja sobre cada um de nós que participamos da música nessa igreja, para que a gente possa, a cada vez que a gente canta, que a gente toque, que a gente possa falar mais sobre o Senhor. Seja sobre nós a Tua graça, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Este é o momento, então, em que a gente pede pela presença do Espírito de Deus em nossa vida, para que Deus não seja só um conhecido, que o seu Espírito não seja só algo que a gente ouve falar, mas que Ele faça parte do nosso ser, seja um conosco, para que Ele seja o nosso respirar, a nossa vida, o nosso alimento diário. E assim a gente possa realmente impactar a vida das pessoas, porque o Espírito de Deus atua em nós. Amém. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão,
nada sou sem ti. E eu perdida estou sem ti. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Esse é o nosso prazer, Senhor. E eu nada sou sem ti. E eu perdida estou sem ti. Perdida estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Amém. Glórias a Deus, né? É Ele que nos dá a vida e o propósito, no final das contas. E já que você lê um texto, eu também vou aproveitar que eu quero ler um aqui. Esse é um texto que eu acho que a gente... Na verdade, você descobriu, né? E isso gerou muitas bênçãos, assim, na nossa vida, a gente discutindo a respeito disso. E é um texto, então, que tem nos abençoado, que eu acho que vale a pena a gente compartilhar com a galera também, para que abençoe a vida deles também. O texto que nós vamos ler está no livro de Efésios, capítulo 1. Efésios é um livro que foi escrito por Paulo, e esse capítulo ele tem algumas seções, né, interessantes. E a primeira seção é, na verdade, do verso 3 até o verso 14, em que Paulo ele faz um esboço assim, do plano da salvação, né? Ele fala sobre as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E no decorrer desse texto, ele fala muitas vezes sobre como a nossa vida, a nossa existência, ela é fruto, o propósito dela, na verdade, é para o louvor da glória de Deus. E tem alguns textos, então, que falam sobre isso. O primeiro deles é o verso 6, mas nós vamos começar do verso 5, tá? Primeiro, Efésios, capítulo 1, verso 5. Ele fala assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. E aí o verso 6 complementa: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Depois, o verso 12 nos diz: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E o verso 13 e 14 complementam: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória.
E assim termina a primeira parte do capítulo, né? Em que Paulo enfatiza tanto que nós existimos, nós estamos aqui para o louvor da glória de Deus. E isso é muito mais profundo do que aquilo que a gente pode pensar. Porque desde o princípio, na verdade, muito antes da criação do mundo, Deus, Ele nos criou intencionalmente para o louvor da sua glória. Porque Ele sabia que se o mundo um dia viesse a cair, que viéssemos a pecar, o Redentor viria, que no caso é Jesus Cristo, e a nossa salvação, a nossa redenção, a forma como seríamos adotados para o reino de Deus, é que produz então louvor para a glória do Pai, louvor para o seu caráter, que demonstra o caráter da graça e da salvação. Então a nossa condição hoje, a nossa segunda chance de vida, através de Jesus Cristo, é definitivamente para louvar e engrandecer a glória do Senhor, a glória do seu caráter, da sua graça. E isso foi planejado, na verdade, desde antes do nosso nascimento. É incrível. Saber que nós fomos destinados para a glória de Deus, para louvor da sua glória, isso é incrível. Se isso não dá vontade de louvar, de adorar, eu não sei, né? Eu acho que quando a gente descobre que, no final das contas, tudo isso é para louvor da glória de Deus. Então eu fui feito para o louvor da glória de Deus. Vocês foram feitos para o louvor da glória de Deus. Então, toda vez que a gente canta, toda vez que a gente adora, nós estamos revelando a glória de Deus. E é para isso que nós fomos feitos. Vamos Amém. Cantar sobre isso, então? Que assim seja. Amém. Pois é. Vamos cantar. Antes mesmo da criação do mundo, o Senhor planejou a nossa existência para que nós pudéssemos dar glórias e louvores a Ele, para que a nossa vida pudesse ser uma projeção do seu caráter de amor e de salvação. No princípio, fez tudo existir. O Deus da vida mostrou amor por mim. Nos fez para o louvor de sua glória. Ele nos escolheu para sua glória. Não há outro igual, tu és digno de louvor, Deus que corre para me encontrar. Tu és Deus de perto, és quem amou primeiro. Deus conosco, eu sei, estás aqui. Deus eterno, nós louvamos e agradecemos, porque Tu és um Deus de amor, compassivo, misericordioso, que entregou tudo o que tinha para que nós tivéssemos uma nova oportunidade. Nós, pecadores, falhos, muitas vezes, Senhor, não merecíamos esse Teu sacrifício, mas o Senhor entregou o Seu único Filho
para que nós tivéssemos uma nova chance e através dessa chance o teu nome fosse glorificado e nós pudéssemos viver em redenção através da salvação em Cristo Jesus. Que nós possamos, Senhor, como ministério de louvor, como cantores, instrumentistas, entregar a nossa vida a Ti e viver, Senhor, para levar a Tua glória para outras pessoas. Que a nossa vida seja realmente de louvor para a Tua glória. É o que nós te pedimos então, no nome do Cordeiro Jesus. Amém.